Estamos começando mais uma live aqui do programa Parlamento Aberto, desenvolvido pela Câmara de Vereadores de Piracicaba. E hoje falaremos com Italy Colini, que é empreendedora, economista, graduada pela USP, e falaremos sobre as mulheres no mercado de trabalho. E falaremos sobre esse tema, claro, porque estamos na semana aqui do especial Mulher, Desafios da Representatividade, e a Italy já está aqui. Ela, e daqui a pouco já vamos começar o nosso bate-papo aí. Fizemos um teste, deu tudo certo, tudo certíssimo. Então agora é só começar mesmo. Olá! Oiê! Olá, Italy, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo, nosso teste deu certo, hein? Deu tudo certo no final. Gosto assim. Você toca guitarra? Eu tô só com... Opa, deu uma travada. Olá, deu uma travada. Agora voltou. Voltou? Voltou. Tem outras pessoas para participar. Ah, que maravilha! Eu tenho um também. Que adora mandar mensagem no WhatsApp para minha chefe. Nossa, direto, vira e mexe. Eu adoro o computador, viu? Nunca vi. Nossa, eles gostam de andar em cima, ficar em volta, tudo. Tô pensando em comprar um computador pro meu gato, assim, ele fica mexendo tranquilo enquanto eu trabalho. Não, ele vai querer o que você tá, não tem jeito. Porque é uma questão de atenção. Ele quer sentar onde você tá. Então, Que acho que bacana. tá funcionando sim, vou deixar assim. Tá bom, legal. Você toca guitarra, violão? Tô vendo ali uma guitarra, um violão ali atrás de você. Eu toco violão. Eu fiz umas aulas de guitarra quando eu era adolescente, mas foi só umas aulas mesmo que não seguiu em frente. Mas meu namorado toca guitarra. E aí o meu primeiro violão com a primeira guitarra dele. Ah, que legal, que bacana. Gostei do cenário. Bom, Italy, primeiramente, assim, claro, gostaria de agradecer muito a sua atenção, tá, por ter aqui nos recebido no Parlamento Aberto. O Parlamento Aberto é um programa da Câmara de Vereadores de Piracicaba, né? A gente trabalha muito no fomento da transparência, da participação popular, e agora, com a pandemia, iniciamos esse processo de lives aí, essas lives, essa é a live de número 82, só para ter uma base. Fizemos várias lives já. Caramba! São lives diárias aí, trazendo vários conteúdos. Todo dia? Todo dia, todo dia. Todo dia ela faz tudo sempre igual. É assim que a gente vai na nossa toada aqui. Mas é bom que todo dia você conhece alguém diferente, né? Eu adoro, viu? Sou bem sincero para você, porque o jornalismo proporciona isso daí, né? A gente ter vários temas diferentes, aprendo muito, é sempre muito bom. Mas então, eu queria agradecer você pela disponibilidade antes de mais nada, viu? Muito obrigado. Obrigada a vocês pelo convite. Fiquei feliz quando a Raquel mandou mensagem. Não é todo dia que a gente tem a oportunidade também de falar com o público do interior de São Paulo, né? Eu sou do interior de São Paulo, apesar de não ser tão distante de São Paulo assim, mas eu sinto falta um pouco desse contato com o pessoal do interior, né? Eu sou de São Roque originalmente. São Roque, ali perto de São Paulo, né? É pertinho, mas eu acabei conhecendo pessoas de várias outras, né, cidades do interior. E também passei um tempo em Campinas. Então, assim, eu acho muito legal. Nunca tive a oportunidade de ir para Piracicaba. Ainda quero visitar Piracicaba. Tá na minha lista. Sou suspeito de falar, mas Piracicaba é uma cidade muito bonita, assim como São Roque também. Eu tenho vontade também de visitar São Roque, tem uma pista lá de snowboard, né? Já tentei várias vezes, imaginei querer ir lá, né? Ainda não deu certo, agora com a pandemia não vai dar mesmo, né? Mas aqui na nossa live, Italy, a gente sempre começa passando um pouco os dados de Piracicaba sobre o coronavírus, né?
De ontem para hoje foram registrados mais 100 novos casos em Piracicaba, já são 9.335 pessoas confirmadas com coronavírus em Piracicaba, 1.274 continuam em tratamento, sendo que há 1.029 suspeitos. E de ontem para hoje registrado mais um óbito, 235 óbitos. Claro, estou falando aqui em números oficiais divulgados pela Prefeitura, evidente, já conversei com vários médicos, pesquisadores aqui, eles falam muito sobre a subnotificação, né, todo o problema dos testes que nós não temos no Brasil, infelizmente, mas esses aqui são os números oficiais, então a gente tem que trabalhar com eles nesse momento. E dentro desses números, 7.826 pessoas se recuperaram do coronavírus. Embora, também falando com pesquisadores, é muito complicado falar de recuperado, porque o coronavírus ainda não se sabe quais são as sequelas que ele deixa, né, que deixa no organismo. Então, assim, a gente trabalha com essas informações, porque estão aí sendo propagadas pelos governos, mas é claro que a gente coloca essas ressalvas, porque muito ainda precisa ser estudado, né? Mas hoje a nossa live aqui com a Ittali Colini, dentro da nossa semana voltada aos desafios da representatividade da mulher, né? E a Ittali Colini é empreendedora, graduada em Economia pela USP, cofundadora do Feminismo Financeiro, que é um movimento de inclusão de mulheres no mercado financeiro, tem pesquisas e palestras sobre as mulheres no mercado financeiro, foi considerada uma das mulheres inspiradoras de 2014 pela ONG Think Olga, além de finalista do prêmio Mackenzie Next Generation Women Leaders Award de 2017. E atualmente é diretora de operações, né, da 500 Startups no Brasil, né, uma das maiores aceleradoras aí do Vale do Silício. Eu estava vendo uma entrevista sua lá no Café com o Investidor, achei muito bacana todo o trabalho que vocês desenvolvem, então até fica aí como dica para quem quiser conhecer mais o trabalho daí. Mas o nosso tema aqui é mulheres no mercado de trabalho. A gente vai começar falando, Ittali, sobre uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial que mostrou a desigualdade de gênero no mundo, né? Ou seja, mulheres têm apenas 68% dos direitos, oportunidades e recursos acessados pelos homens no mundo. Aí, como você, né, toda a sua experiência, sua trajetória, como você avalia a presença feminina no mercado de trabalho, de maneira geral, onde houve avanços e onde ainda falta avançar? Legal. Então, assim, o primeiro que eu acho que a gente tem situações diferentes dependendo do setor e dependendo do quanto a profissão é considerada algo mais de homem ou mais de mulher, né? Então, tem muitas profissões onde você tem a sociedade, tem a visão, né? Muitas vezes é um mito do tipo, eu acho que mulher é melhor, né, para atividades de cuidado, para cuidar de criança, por exemplo, porque mulher pode ser mãe. Acho que mulher não é tão boa com matemática, não é tão boa com finanças, entendeu? Então, existe essa mentalidade e ela não é, muitas vezes, uma mentalidade que as pessoas sabem que tem. Não é, às vezes não é consciente. Às vezes é em relação a coisas que a gente ouviu e viu ao longo da vida. E a gente tem que entender que, por exemplo, né, o fato da gente poder trabalhar foi uma conquista histórica, mas poder trabalhar não encerra o desafio de ser escolhido para uma vaga. Então, é diferente você ter o direito de trabalhar de como o mercado de trabalho vai te ver, se você é homem ou se você é mulher. Por exemplo, hoje a questão da maternidade, né, da licença maternidade está sendo muito discutida porque historicamente, a gente construiu a sociedade, né, para que mulheres cuidassem das crianças. Mas hoje em dia, muitos pais também querem participar da criação das crianças e principalmente do recém-nascido. Então, hoje em dia está se discutindo uma mudança na licença paternidade. Porque não está mais fazendo sentido a gente só dar 6 meses para as mulheres que trabalham, se a gente sabe hoje em dia que é comum os 2 pais trabalharem.
E sabendo que os dois pais trabalham e que os dois pais querem ter uma carreira, a gente está considerando esse cenário, né? Obviamente eu não estou considerando o cenário onde a mulher quer estar em casa. Isso é uma decisão, uma escolha dela, isso pode acontecer, obviamente é influenciada por diversas coisas. Mas o fato é que quando a sociedade coloca mais a responsabilidade da criação das crianças com a mulher, a gente começou a ter desenhos na lei para que se abarcasse isso. E aí veio a ideia da licença maternidade. E no final, né, no tempo presente, não faz mais sentido só a mulher ter licença à maternidade se ambos os pais hoje são considerados passíveis de criar uma criança. Não dá para você dizer que uma mulher vai criar melhor uma criança só porque ela é mulher. Não tem como você afirmar cientificamente isso. Então, hoje a discussão em relação aos direitos das mulheres está muito relacionado à expansão dos direitos para a família, para os parentes, para os pais no geral. Até porque, às vezes, você tem um casal de mulheres lésbicas e as duas mulheres vão precisar tirar licença, vão poder tirar licença maternidade, sendo que, né, se você considerar casais de homens gays, muitas vezes você teria discussão de se eles podem ou não. Hoje em dia pode, obviamente você tem que passar por um processo burocrático para fazer, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o fato da sociedade esperar coisas muito diferentes de homens e de mulheres faz com que eles sejam avaliados de um jeito muito diferente no mercado de trabalho, e isso trouxe avanços importantes, como, por exemplo, a construção dos direitos, só que agora a gente está indo para além dos direitos. Então, além da gente falar de direito, porque direito a gente já está lá na Constituição, que todo mundo deveria ser tratado igual, a gente sabe que o tratamento não é assim. A gente tem evidências empíricas, a gente tem dados para dizer que não é assim. Então, a gente está começando a ir além dos direitos, porque o direito no papel não garante que você vai ter todo o acesso na prática, na vida real. Do mesmo jeito com outros direitos, né? Você tem o direito à água, mas você não tem saneamento básico para todas as casas. Então, como é que a gente faz para conseguir mostrar o quanto a gente avançou, sem esquecer que tem muito mais para a gente fazer? E tem muito mais para a gente fazer no sentido de começar a perceber a cultura, os costumes, né? As regras a gente muda na canetada, mas a cultura não. A cultura leva muito mais tempo. E eu acho que esse é um ponto, né, que, respondendo essa pergunta, caminhamos demais. Com certeza, entrar no mercado de trabalho hoje é muito melhor do que entrar 30 anos atrás. Significa que o progresso acabou? Não. Se você olhar a organização mundial, né? Se você olhar para os órgãos que estão fazendo política, por exemplo, no Mulheres, tem estudos já saindo falando que levaria mais 150 anos para a gente atingir uma equidade salarial, por exemplo. Então, o que eu estou querendo dizer? Avançamos muito. Temos direitos que estão se adaptando às especificidades das mulheres. A gente tem discussão rolando em torno do papel do pai, ou o papel do homem, e como ele também pode querer ou se interessar por coisas que são consideradas de mulher, mas que, na verdade, fazem parte de constituir família, de construir uma sociedade. As tribos indígenas já tinham isso. Quem cria uma criança não são só os pais, é a comunidade inteira. Então, a partir do momento que a gente está começando a discutir isso, ou seja, está saindo do ponto de vamos fazer o quadradinho, o cercadinho só para as mulheres, e indo para o ponto, como é que a gente faz para fazer mais sentido para todo mundo, homens e mulheres, aí a gente começa a avançar mais rápido, porque a gente consegue unir forças e todo mundo entende que vai ser melhor se mudar. Perfeito, Italy. Eu queria aproveitar dentro da sua fala, né? Você falou de dados. Quais dados hoje você tem conhecimento que são mais relevantes? Até porque, dentro dessa pergunta, quero já emendar outra, que assim, várias discussões que eu já presenciei, né, por conta da minha atividade na Câmara e do jornalismo, é o uso
ao mesmo tempo que você empodera a mulher e traz ela para o mercado de trabalho, mas você também olha a mulher com uma mão de obra mais barata, que é extremamente perverso, aliás. Mas essa prática é muito real, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dentro dos números que hoje existem, né, que revelam isso, e dessa, vamos falar assim, dessa armadilha que se utiliza, né, para empregar a mulher, mas não pagar ela naquilo que, por exemplo, se paga ao homem numa mesma função, né? E é uma estratégia muito macabra, né? Vamos dizer assim, porque envolve você manejar leis, envolve você fazer contratações de maneira muito aí dissimuladas até, né? Uhum, sim. Eu acho que assim, tem uma questão que a gente consegue perceber, né, quando a gente fala sobre diversidade e principalmente a de gênero com empresas, é que a maior parte das grandes empresas, e nisso também, né, inclui as multinacionais, a maior parte delas já entendeu que ter um certo nível de diversidade na sua equipe pode te trazer mais resultados. Entendeu? Porque alguém foi lá, pesquisou e provou. Com um exemplo, é o relatório da McKinsey sobre diversidade, né, de gênero e de raça, apontando que empresas que têm mais diversidade de gênero têm até 15% mais lucro do que a média, né, das mesmas empresas do mesmo setor, e empresas que têm mais diversidade de raça têm até 35% mais lucro do que a média. Então, você tem um dado de mercado e um dado econômico, no caso, diretamente relacionado ao bolso, né, de quem é empresário, dizendo os benefícios da diversidade no negócio. Só que, ao mesmo tempo, você tem muitas, digamos assim, muitas lideranças ainda no Brasil que estão com uma cabeça mais anos 70, anos 80, anos 90, do tipo, a gente tem que ser produtivo. Se a gente aumentar a licença paternidade, a gente não vai estar produzindo. Ou ainda, se a gente começar a fazer programas específicos para mulheres ou para negros, a gente não vai, tipo, a gente não vai estar tratando as pessoas igual. E esse ponto de vista, ele ignora, né, o fato de que já existe um tratamento desigual e é por isso que ele desembocou nessas estatísticas. Então, a desigualdade já está posta. Ao criar uma iniciativa que seja focada, por exemplo, em mulheres, não dá para dizer que isso é uma atitude discriminatória porque está excluindo os homens, quando você sabe que, de fato, nos cargos de liderança no Brasil, só 25% dos cargos de liderança, que é gerência para cima, são ocupados por mulheres. Então, você não consegue falar que existe um tratamento igual se a rede de relacionamento dos homens é diferente das mulheres, a forma como se avalia a promoção. Tem um dado da Harvard Business Review que eu achei impactante, que mostrou num estudo que eles fizeram, que você tem a avaliação de funcionários, você tem a avaliação qualitativa, né? Substantiva e objetiva. Então, você tem a avaliação objetiva, que é você trouxe quanto de receita para a empresa. Você aumentou quanto o número de clientes. Você conseguiu implementar um projeto. Tudo isso é objetivo. Eu consigo dizer se é sim ou não e eu consigo ter métrica para isso também. Mas tem a avaliação também que é subjetiva. A subjetiva é uma avaliação que vai avaliar mais o seu comportamento, a maneira como você se relaciona. Então, digamos o seguinte, você tem 4 funcionários, né? Você tem 2 mulheres e 2 homens. Aí, digamos que eles estão todos na mesma posição. E digamos que todos entregaram o mesmo resultado objetivo. Ou seja, todos trouxeram mais ou menos a mesma faixa de receita,
todas trouxeram o mesmo número de clientes, e tudo isso você conseguiu medir com dados objetivos. Digamos que você tenha também na sua avaliação um eixo de comportamento ou de relacionamento, onde você vai medir como se relaciona com a equipe, como se relaciona com os clientes, qual é o dia a dia da pessoa, né? Ou ainda como se comunica por e-mail, ao vivo, etc. E nessa parte, as mulheres têm 1,4 vezes mais chance de receber uma avaliação subjetiva pior, mesmo tendo os mesmos resultados que os homens no objetivo, né, do que os homens. Então, elas estão mais suscetíveis a terem uma... Desculpa que eu ri aqui da Cibele mandando aí, ela é uma verdadeira fada da economia. Obrigada. Então, assim, as mulheres estão muito mais sujeitas a terem uma avaliação negativa nos critérios que não dizem respeito à entrega direta, objetiva, no que diz respeito a julgamento de uma outra pessoa em relação a você, né? O substantivo, essa avaliação, putz, eu vou com a cara da pessoa ou não vou? Tem toda essa questão de você ter os estereótipos de gênero. Então, por exemplo, de repente, a mulher ela é mais séria, né? Ela não faz tanta brincadeira e ela não gosta tanto de ficar tão próxima. Megera. Enquanto que um homem, talvez, que tivesse o mesmo nível de entrega, talvez ele fosse considerado um cara focado. Entendeu? Então, assim, você tem diferenças que vêm do viés de gênero. E é por isso que eu tô te falando que já está provado, né, que existem diferenças de avaliação para contratar, para promover, porque existem esses vieses de gênero. O que é um viés, para quem está assistindo a gente? Vieses são conceitos que a gente tem que foram moldados durante a nossa vida. Um viés. Eu vejo 2 provas de matemática sem ver o nome. As 2 provas estão com uma nota maior que a outra, e aí eu tenho que chutar qual que é o nome. Já fizeram um teste também com isso. As pessoas geralmente acham que a nota maior é de uma pessoa do sexo masculino. Então, assim, você vê que tem coisas, tem conceitos que eles estão muito cravados no nosso inconsciente, tá? E isso é muito importante a gente reconhecer, porque às vezes a gente não faz por mal, né? E é o que a gente vê com a maioria dos preconceitos. A maioria dos preconceitos, eles se dão numa base diária e é uma soma de pequenas ações que às vezes a gente nem percebe que faz. Então, quando a gente começa a somar essas ações, por exemplo, eu vou te dar um exemplo com mulher, né? Olha, cara, uma vez eu conversei com um amigo que nunca se sentiu interrompido numa reunião. E aí a gente estava com mais mulheres e todas tinham em algum momento se sentido interrompidas em reunião. Então é uma coisa que ele não ia saber se ele não acessasse a conversa, porque ele não vive. E aí, por isso é importante a gente começar a construir essas pontes, onde a gente consegue entender o que cada um vive de acordo com a sua característica. E como a característica influencia no que a pessoa vive e como o que a pessoa vive influencia na característica. Porque no final é um ciclo que a gente tem na sociedade. As pessoas estão sempre aprendendo com a sociedade e reproduzindo o que elas aprendem. A partir do momento que a gente começa a reproduzir algo diferente, a partir do momento que a gente começa a reproduzir, por exemplo, o que eu estou trazendo aqui nessa conversa, a gente tem que começar a olhar para a licença paternidade como a gente olha a licença maternidade, porque a gente precisa criar uma sociedade juntos. A gente não pode deixar só a responsabilidade em cima de um gênero, porque isso é um problema da sociedade inteira, né? Se a gente continuar fazendo assim, talvez a gente acabe como o Japão, que é um país que tem muita gente envelhecida, que não consegue repor, as mulheres estão decidindo não ter mais filho, e muito disso veio porque eu não vou ter filho porque eu quero focar na minha carreira, porque pode ser uma escolha também. Claro. Mas por que só a mulher tem que fazer essa escolha, entende? Então, a gente está muito, eu me sinto muito na fronteira desses diálogos, né? Do quanto a gente pode ser melhor junto
tendo atenção para esses pontos que são específicos para mulheres e para homens hoje. Perfeito. Não sei se eu respondi essa pergunta, que olha, falei, Não, eu sou assim, hein? você não só respondeu, como você deu uma dimensão muito maior do que foi a pergunta. E você falou da questão do ciclo, né? Como romper com esse ciclo, né? Porque a gente está vivendo um tempo, né? Que por mais que tenha informação, a gente sempre... Eu sou da área da comunicação, então a gente sempre celebrou a informação, né? A gente sempre celebrou a possibilidade das pessoas. Eu falo celebrar no sentido da liberdade de informação, liberdade de expressão, a gente celebra isso de fato, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vive no momento, sobretudo no Brasil, né? Mas não só no Brasil, de muita... aquela coisa, mudar para manter como está, né? Uma coisa meio surrealista até, né? A gente tenta mudar para não mudar, né? E aí, como... Exato. Como E o que você falou, desculpa, Pois não. eu só lembrei do que você falou das empresas que estão contratando mulheres como mão de obra barata. Eu esqueci de finalizar esse ponto, e o que eu queria dizer com tudo isso que eu falei é que você viu como a questão é muito mais abrangente do que só fazer um programinha de diversidade para melhorar sua marca. As empresas que perceberam que diversidade e inclusão é tendência e não moda, essas já sabem que elas precisam ter uma estratégia de longo prazo. As empresas que não sabem estão contratando mulher com essa ideia, né? Porque vou pagar mais barato também, não é para realmente dar oportunidade de crescimento para essas mulheres, essas empresas vão ter problemas logo, logo, porque elas não vão mudar rápido o suficiente para atrair os melhores talentos, porque a gente também tem que falar disso, né? A gente tem que atrair os melhores talentos para trabalhar nas empresas. Desculpa, só lembrei desse ponto e queria arredondar. Perfeito, não precisa de desculpa não, aqui o espaço é seu, muito mais do que meu aqui, pode ter certeza. Mas falando dos ciclos que você tinha colocado, né? Como quebrar, dentro dessa realidade que nós vivemos, nós temos que quebrar esses ciclos, né? É lógico que isso que você apresenta para empresas, sobretudo empresas que, né, grandes empresas, mas a gente sabe que existe, por exemplo, hoje uma realidade de precarização do trabalho que afeta sobremaneira as mulheres. Eu trago aqui como exemplo, né, que foi algo no Brasil que para mim, particularmente, foi quando eu comecei a ter a dimensão do que nós estávamos vivendo no Brasil, e foi quando foi aprovada a lei das empregadas domésticas, e teve assim, uma histeria. Para mim, particularmente, era algo tão natural de alguém que trabalha ter um direito previsto em lei, e de repente isso se tornou algo como fosse uma afronta até, né? E aí, como quebrar os ciclos dentro desse contexto? Então, é muito difícil, e a gente sabe que é difícil porque logo quando saiu a lei, caiu a formalização, né, das empregadas. Só depois, acho que com o pessoal acostumando, veio a voltar. Mas a gente está falando de um caso que são domésticas no sentido de que elas trabalham na mesma casa todos os dias, o mês todo, e muitas vezes moram na casa também, né? Então a gente não está falando de uma diarista, né, de um modelo que é da diária. E eu também não entendi por que as pessoas acharam uma afronta tão grande, mas eu acho que entra muito na questão de você consegue perceber que existe um problema na sociedade, mas você não quer se admitir parte do problema. Então, assim, eu entendo, né? Você vai conversar enfim, você vai ver entrevistas de pessoas que eram contra essa lei, né, para formalizar o trabalho das domésticas e dar os mesmos direitos que a CLT já tinha. Você vê o pessoal defendendo e parece que eles estão defendendo um privilégio mesmo. Eu não estou acostumado a não estar no controle dessa situação. Eu estou acostumada, né, na mentalidade dessas pessoas, estou acostumada a estar no controle da situação, onde eu dito as regras de como é o serviço na minha casa, eu dito os horários, entendeu? E, assim,
Não importa se aquela pessoa tem uma vida fora do trabalho, também, não, enfim. É toda uma histórica relação de trabalho que no começo não era trabalho, era escravidão. E essa passagem de escravidão para trabalho, ela foi feita no sentido do salário. Tipo, antes não se recebia nada, agora recebe. Mas ela não foi feita no sentido cultural, que é entender que a pessoa que está dentro da sua casa é uma funcionária e não uma extensão das operações da sua casa. Então, assim, isso tem muito a ver com esse posicionamento de gênero das relações, é o que a gente chama de relações sexuais do trabalho. Lembra que eu falei que tem profissões, né, que as pessoas acham que mulher faz melhor? Uma delas é cuidar da casa, né? É fazer afazeres domésticos. E por isso, lá atrás, quem era pobre, a mulher fazia todo o trabalho em casa, mas quem era rico, dono de terra e que podia comprar escravos, colocavam as escravas, as mulheres geralmente estavam na cozinha, né, na casa, na limpeza, e os homens geralmente estavam na segurança. Tem até uma obra de um designer que ele pega um quadro onde você tem um quadro da época colonial, onde você tem o homem branco, a mulher branca e os filhos sentados na mesa, e você tem uma mulher negra cuidando das comidas, e um homem negro na porta, meio que zelando ali pela casa. E aí alguém fez uma foto moderna dessa, onde a única diferença era que a mulher negra estava de uniforme e que o homem negro estava de terno como segurança. Mas as posições continuavam muito parecidas, embora já passam 300 anos. Então, o que a gente quer dizer, né, quando a gente está falando de transformação cultural, vai necessariamente mexer em algo que vai doer para as pessoas, tá? Então, assim, do mesmo jeito que as pessoas não gostam de se reconhecer machistas, eu também não gosto de me reconhecer racista, mas eu preciso me reconhecer para que eu consiga lidar com isso. Se eu não consigo lidar com isso, eu não consigo mudar minhas atitudes. Então, eu acho que tem muito no Brasil também a dificuldade das pessoas se verem como preconceituosas e admitirem isso. Tanto que existe uma pesquisa no Brasil feita onde 93% das pessoas disseram que sim, o Brasil é um país racista, e 92% das pessoas dizem que não são racistas. Como é possível, né, você ter uma sociedade onde você reconhece que é uma sociedade racista, mas você não é? Então, do mesmo jeito com o machismo. Se a gente não começa a exercitar esse posicionamento, que é se colocar num lugar de humildade e aprendizado. É num lugar de, assim, ao invés de eu falar o que eu acho que tem que ser feito, eu vou ouvir para entender bem qual que é o problema, sacou? Então, assim, eu acho que a gente precisa exercitar mais isso se a gente quiser construir a mudança mais rápido. Perfeito. Interessante. Eu acho importante a velha história de você... É que assim, é que parece que a gente quando fala assim, parece que a gente está acusando o outro. Não é acusação, mas eu acho que todo mundo, toda pessoa, ela tem que fazer a reflexão dela, né? Ela tem que... Fala-se tanto em autoconhecimento, né? E eu sempre brinco assim, né? Com pessoas que gostam desses temas, se é um autoconhecimento ou é uma autorreferência, né? Eu sempre fico meio naquela, porque a gente fala em autoconhecimento, é justamente você ver os seus defeitos também. Né? Não é só você ver suas qualidades. Sim, porque né? o autoconhecimento dói. O autoconhecimento. Não, e é bom que doa, né? Ele tem que doer mesmo, porque realmente, quando você está dentro de uma sociedade como a nossa, cheia de preconceito, cheia de estruturas preconceituosas, é claro que você tem que fazer um autoconhecimento com todos os seus antagonismos, né, que todos temos, né, enquanto ser humano. Né? Então, eu acho importante essa sua fala justamente nesse sentido aí. Agora, você tem... porque é um trabalho muito formiguinha, né? Ah, sim, com certeza. É bem o... Né, a gente está falando de
né, é uma coisa que a gente talvez, nem na nossa geração, a gente vai conseguir colher os frutos, né, de uma maneira tão... Não todos que a gente da quer, maneira como a gente mas gostaria, alguns exatamente. vai. Agora, você transita, né? É interessante a sua fala que você transita. Você, né, você é diretora de operações de uma empresa que trabalha com startups, né? Que é a 500, e vive esse universo do mercado financeiro que é muito diferente, talvez, do universo do mercado de trabalho ali de comércio e tudo mais. Quais são os paralelos que você faz em relação à questão da desigualdade de gêneros, olhando o universo que você vive com esse outro universo, vamos dizer assim, mais do comércio, do dia a dia, da sociedade, do que, não que o mercado financeiro não faça parte desse dia a dia, mas estamos falando de estruturas diferentes, né, de processos diferentes, né? Sim, tá. Geralmente eu me refiro ao ecossistema de startup como essas empresas, né? As startups de tecnologia, geralmente são as startups com as quais eu trabalho, né? E a minha função hoje, ela mistura prospecção ativa de startups, né? Então, ou seja, tentar encontrar boas ideias de negócio com bons times para executar. É geralmente isso que a gente procura quando você fala do mercado de investimento de startups. Então, geralmente, cada fundo tem uma tese, ou seja, no que ele foca? Ele foca em serviços financeiros, ele foca em serviços de saúde. Ou ele vai focar em tipos de serviço. Eu quero software as a service, ou eu quero marketplace, né? Que é algo como, sei lá, você tem comparação de diversos tipos de modelos de negócio. Onde eu trabalho, não me importa muito qual é o setor, porque eu posso investir em qualquer setor. E também não me importa muito se tem, por exemplo, uma solução que vai poder ser a mesma aqui ou em outro lugar do mundo. Eu quero entender qual é o potencial de execução desse time e o quanto ele pode fazer a empresa crescer. Porque no final, quem investe nesse setor está comprando uma parte da empresa para esperar ela ficar bem grande e vender lá na frente. É daí que sai o resultado do nosso trabalho e é por isso que a gente tem que apostar em boas empresas ou bons times, né? O que a gente costuma falar é que você pode mudar muito o negócio. Por exemplo, a crise fez milhares de negócios mudarem o posicionamento, né, o jeito como se comunicava com o cliente. Então, a empresa, o modelo de negócio, ele pode mudar muito ao longo do tempo. Mas se não tiver um time bom de execução para passar por essas mudanças de maneira ágil, que são as metodologias que se emprega em empresas de tecnologia, as chances dele conseguir levar o negócio até o negócio ficar grandão é menor. E aí, por que eu estou te falando tudo isso? Porque nesse estágio de investimento, conta muito o quanto você conhece o empreendedor. Porque são empresas que não têm muito mais que 3, 4 anos. Então, no máximo, assim, né, na média tem de 6 meses a 2 anos, quando a gente conversa com as empresas. Então, você não tem muito histórico. O que você tem é o que você sabe sobre o time, sobre os empreendedores. E aí, nesse ponto, você tem uma desigualdade de gênero muito clara, né, no ecossistema de startups, porque mulheres acessam bem menos capital do que homens. E existem diversos motivos para isso. Eu já te falei, né, dos vieses inconscientes e de algumas pesquisas. Uma delas mostrou que essa pesquisa estudou investidores e empreendedoras e gravou conversas entre investidores e empreendedoras nos Estados Unidos.
e deu para ter de conclusão que o perfil de comentários dos investidores sobre as empreendedoras é bem diferente do perfil de comentário dos investidores sobre os empreendedores, no sentido de que existem vieses inconscientes quando você compara o que mais aparece de palavras e adjetivos para descrever cada um. Então, enquanto o investidor olha para um cara jovem e fala assim, inexperiente, mas confiante, né, mas tem potencial, olharia para o mesmo perfil de uma empreendedora mulher e falaria, parece boa, mas inexperiente. Você tem uma diferença na tônica e no quanto você sente que aquele time pode executar ou não. E está muito relacionado com arquétipo, por exemplo, de fraqueza e fortaleza, né? Então, tipo, a mulher já é vista como mais frágil, ela já... as perguntas que são feitas para as mulheres são muito mais relacionadas a o que você vai fazer se der errado. Então, tipo, tinha uma diferença de pergunta que era assim, a pergunta para os caras era qual que são suas metas para o ano que vem. E a pergunta para a empreendedora mulher, geralmente era o que você vai fazer se você não bater sua meta ano que vem. Isso muda muito a resposta. Demais. Isso muda demais, né? E no pouco tempo que cada empreendedor tem para conversar com o investidor, isso influencia muito. E aí, quando você olha para homens e mulheres, você tem uma diferença, né, nesse meio das startups. As mulheres, elas conseguem bem menos capital de investimento. Então, assim, quando você olha para o universo inteiro de Venture Capital, que é o setor onde eu atuo, só 2% do valor investido no total, tipo, do mundo foi para empresas lideradas por mulheres. 2%. Caramba. Sendo que as mulheres já são mais ou menos entre 25% e 30% dos fundadores de startups, que são empresas de tecnologia. E se você for olhar para a economia real, que é também o outro ponto da sua pergunta, então quando eu estou falando economia real, eu estou falando do comércio, eu estou falando dessas empresas que não usam tecnologia para funcionar como um modelo de negócio. Podem usar para algum suporte, né? Quem não usa tecnologia hoje? Mas a tecnologia não está como o principal, né, no produto, no modelo de negócio daquela pessoa. Quando você olha para o setor da economia real, as mulheres já são maioria nas empresas nascentes. Acho que saiu um dado do Sebrae, não sei se foi ano passado ou no retrasado, não se lembro se era 2018 ou 2019, mostrando que as mulheres já são 54% dos empreendedores das empresas até 2 anos. E aí, quando você olha para a proporção de mulheres em empresas que têm mais de 5 anos, já cai demais. Tipo, cai para uma casa dos 20%, 30%. O que isso mostra? Isso mostra que algo acontece entre a empresa ser jovem e a empresa já ser estabelecida, que faz com que diminua muito o número de mulheres empreendedoras de negócios que já estão consolidados. Algo acontece aqui. E aí né, a gente pode avaliar que é uma questão de capital, a gente pode avaliar, porque eu já te falei que mulher tem menos acesso a capital, é uma questão de rede, porque para você ser um bom empreendedor, não é só você fazer um produto bom. Do mesmo jeito que para ser um comerciante, não é só vender bem. Você tem toda uma operação que você tem que cuidar, de fornecedores, né, e tal. Então, assim, você precisa de uma qualificação, de montar estrutura para isso. Mulheres conseguem menos dinheiro para fazer isso nesse estágio, que qualquer empresa pode passar por esse estágio, seja de tecnologia ou não. Então, quando a gente quer comparar, né, ecossistema de startup com economia real, a gente também vê um problema de gênero grave, que é a falta de representatividade, mas na economia real você já vê uma maior proporção de mulheres, porque na economia real muitas vezes não precisa tanto de tecnologia e as mulheres já conseguiram galgar um espaço maior, o que não significa que elas têm facilidade de acessar crédito, né? Acessar um empréstimo, por exemplo, no banco.
Então, eu diria para você que entre ecossistema de startup e economia real, a diferença está mais na proporção, né, do quanto a gente está presente, mas a diferença digamos assim, do quanto ganha, né, a diferença salarial, a diferença de acesso a capital para fazer crescer o negócio, elas são bem parecidas nos dois meios. Nós temos uma pergunta que a Flávia Dias está colocando aqui. O que nós, cidadãs, né, podemos fazer para mudar isso? Eu acho que ela está dizendo em relação a essa situação da falta de acesso ao crédito. E aí, eu já quero incluir nessa pergunta, além dessa, o que é possível mudar, né? Quais são as dicas que você dá hoje para a mulher que busca empreender, né, no mercado de trabalho, que precisa ter acesso a esse crédito, né? Quais são as dicas que você sugere? Certo. Bom, o que a gente pode fazer, né? Tem muita coisa que a gente pode fazer. Tem coisas que a gente pode fazer individualmente, tem coisas que a gente pode fazer coletivamente, tem coisas que a gente pode fazer no sentido de pressionar os órgãos públicos, por exemplo. Então, a primeira coisa importante que eu gostaria que as pessoas que estão assistindo tirassem dessa live é que ação em todos os níveis é necessário. Não vai ter uma ação que vai ser a bala de prata que vai resolver o problema de desigualdade de gênero. Então, isso não vai ser resolvido só por uma política de governo, isso não vai ser resolvido só por uma política de empresa, isso não vai ser resolvido só com mudança de atitude diária. Mas, partindo do princípio que a gente tem controle só sobre o que a gente faz, eu vou falar de coisas numa escala micro, que é o que a gente pode fazer no nosso dia a dia para mudar esse quadro, nós como indivíduos. Como indivíduos, primeiro, a gente pode começar a conhecer melhor empresas que são lideradas por mulheres, seguir mulheres empreendedoras, mulheres investidoras, mulheres que estão fazendo um bom trabalho nos seus setores, seguir nas redes sociais, entender como elas trabalham, ler livros escritos por mulheres, né, buscar, fazer um esforço ativo de, quando buscar um assunto que é interessante para você, ver se de repente não tem uma autora que escreveu um livro sobre aquilo. Porque todas essas pequenas coisas vão fazer com que a gente tenha mais acesso a visões femininas e ao modelo de liderança que as mulheres podem trazer para o mundo. Além disso, comprar, né, de mulheres que empreendem, porque no final isso que vai fazer girar o negócio delas, não vai ser só ganhar seguidores no Instagram. Realmente, isso exige um esforço ativo, tá? Para quem está assistindo a gente, às vezes, mas eu já tenho alguém com quem eu contrato toda vez, não sei o quê. Ou então, busca com amigos, me passa algumas dicas aí de gente boa para fazer tal coisa. E aí você recebe um monte de nome de, sei lá, de homem para fazer aquilo. Quando perceber isso, tentar, cara, você conhece uma mulher que faz, né? Ou mesmo buscar na internet. Então, assim, é um esforço ativo que é necessário para a gente começar a olhar para as mulheres de um jeito diferente. E a gente tem que começar por nós mesmos. Se na nossa timeline só tem homem empreendedor, homem de negócio, né? Pessoal que gosta de seguir conteúdo de desenvolvimento pessoal e de desenvolvimento de negócios e gestão de empresa, dá uma olhada em quem vocês seguem, né? Quando você notar que, cara, a maioria, sabe, 90% dos meus modelos, né, das pessoas nas quais eu me espelho são homens, será mesmo que existem só isso de mulheres? Muitas vezes elas não ganharam a visibilidade ainda. Então, existe esse esforço individual para começar a entender que a gente está num problema que é um problema social. Esse problema, ele não foi criado por nós, mas ele é mantido por nós, se a gente mantiver as mesmas ações que a gente tem como sociedade até agora.
Então, você estar buscando algo específico ou tendo uma iniciativa específica, não é estar favorecendo, porque você sabe que no quadro geral aquele grupo tem muito menos acesso, e isso já, né, se você quiser, enfim, alguma das provas que eu dei aqui, a gente pode depois mandar uns links, mas, meu, joga no Google. Você coloca no Google pesquisa acadêmica, você vai entender que a ciência já provou várias coisas e que várias coisas que o movimento feminista fala não vêm do além. Eles vêm baseado em pesquisa científica, né? Eles vêm baseado num conhecimento rigoroso. Então, como é que a gente faz para compartilhar isso? E isso também exige conversa no dia a dia. Às vezes a gente tem que ser a pessoa chata, que vai puxar uma pessoa de canto e que vai falar, cara, não acho que foi legal você falar daquela maneira, porque foi meio estereotipado, sabe? Você nem precisa falar, viu, você é preconceituoso. Beleza, você pode começar o papo de uma maneira mais diplomática, mas a gente tem que começar a abordar isso no nosso dia a dia, na nossa vida. Porra, viu alguém falando, só subiu porque deve ter dado pro chefe. Pelo amor de Deus. Já ultrapassamos de piadas como essa. A gente precisa começar a respeitar as mulheres como indivíduos profissionais. Então, eu acho que tem muito a ver com começar a ter pequenas atitudes no seu dia a dia para a gente conseguir fazer uma mudança mais perene. Perfeito. Em relação a oportunidades, né, que seria a outra parte da pergunta que eu acabei colocando, quais são as oportunidades que você hoje vê no mercado, assim, e que sugere que as mulheres possam aí entrar de cabeça nessas oportunidades? Legal. Sobre as dicas, né, que você tinha falado. Olha, tem muita mulher. Deixa eu só acender aqui a luz, eu acho que já tá caindo à noite. Então, tem muitas mulheres, e aí a FGV fez um estudo que mostrou que 48% das mulheres que têm filhos estão fora do mercado de trabalho até um ano depois que elas voltam da licença maternidade. Por quê? Ou porque elas são demitidas, porque quando volta da licença maternidade tem muita mulher que ficou grávida que é demitida, ou porque elas não se sentem mais incluídas naquele ambiente, não têm flexibilidade para entender o novo momento da vida dessas mulheres, e elas resolvem sair para empreender. E isso é ótimo, porque eu acho que mais mulheres empreendendo é justamente o que eu estou querendo ver lá do meu setor. Mas isso também traz né, isso desemboca, isso leva o problema, isso transfere o problema para um outro momento. Então, ao invés do problema estar na grande empresa ter que ser mais inclusiva, a mulher sai daqui e passa a tentar ser empreendedora num ambiente que também não é inclusivo para a mulher empreendedora. Ela acha que vai ter flexibilidade, né, para cuidar, ficar mais próxima dos filhos, e às vezes é só isso que tem mesmo de positivo. E por isso que muita mulher escolhe empreender, porque vai conseguir trabalhar em horários que não são os horários ditados por uma corporação. Por outro lado, tem outros desafios que vão exigir demais que essa mulher trabalhe confiança, que essa mulher trabalhe propósito, por que você está fazendo isso, o quanto você confia, né, nesse processo, e por que eu estou batendo na tecla da confiança? A maior diferença que eu vejo entre empreendedor homem e empreendedora mulher, porque eu entrevisto, né, muitos no meu dia a dia, é a confiança com que fala na hora do pitch. Então, assim, passar a ideia, embora você não saiba direito o que você está fazendo, porque nenhum empreendedor sabe direito o que está fazendo no começo, mas passar a segurança de que você sabe o que está fazendo no sentido de, cara, eu quero testar isso porque eu acho que tem potencial por esse motivo, e tá por dentro do que a gente chama de unit economics, que tá por dentro dos números da sua empresa. Tem mulher empreendedora que
terceiriza os números para alguém da empresa ou para o financeiro. E muitas vezes, eu não estou falando que todo mundo tem que virar uma especialista em finanças, mas você tem que saber mais ou menos qual é a sua receita mensal. Você tem que saber mais ou menos qual que é a sua margem de lucro mensal. Senão, você não consegue conversar com investidores, que são, na sua maioria, homens. Então, hoje, eu faço parte, né, além de estar na 500 Startups, eu faço parte da rede de mentoras da Bit2Money, que é uma aceleradora de mães empreendedoras. Então, elas nasceram para acelerar mães empreendedoras. Eu mandei ali para quem quiser dar uma olhada, o @Bit2Money. E elas não aceleram só mães ou só mulheres, elas reservam 30% das vagas para outros perfis. Mas, no final, elas nasceram porque as mulheres entenderam o quão difícil é ser empreendedora e ser mãe ao mesmo tempo. Tão difícil quanto, às vezes, muitas vezes relacionável, análogo, a ser mulher e estar dentro de uma corporação com as regras. Então, assim, começou-se a se ter esse movimento de união, de entender as dores dessas mulheres. Hoje você tem um programa de aceleração para mães empreendedoras que dura 4 meses, um programa que acontece em parceria com o Google Campus, né, com o Google for Startups. Então, assim, você tem uma ocupação de mulheres e mães acontecendo nesse ecossistema, e o que a Bit2Money faz, que eu acho muito legal, é esse banho de loja, tipo, cara, quais são os termos desse setor, dessa galera que fala de investimento? O que é importante para eles? Quais são os critérios? Quais são os termos que eu preciso estar atenta? O que vai ser importante eu aprender se eu quiser crescer muito, receber dinheiro de investidores? Então, eu acho que a gente está no caminho, e aí eu estou te dando um exemplo de uma pequena comunidade, eu conheço outras, em Campinas tem a Go On Women, que também é uma aceleradora de mulheres empreendedoras. Você tem agora nascendo fundos de investimento, né, que vão olhar para mulheres empreendedoras. Nos Estados Unidos, isso já existe há pencas. Tem mais de 10 fundos de investimento nos Estados Unidos que são focados em empresas lideradas por mulheres. Aqui no Brasil surgiu até agora, né? Mas porque uma grande corporação resolveu investir nisso. Então, o que eu tenho de dica? Busquem aliados, busquem uma comunidade que possa entender pelo que você está passando e ainda trocar experiência, trocar figurinha, porque no final a gente tem hoje uma maioria de homens no setor de investimento, e também a maior parte do patrimônio do mundo é detida por homens. Então, os homens têm uma posição de decisão e de poder, né, coletivamente, que é muito difícil a gente superar se a gente não tiver rede de apoio. E eu estou falando superar não porque é uma competição, mas porque ter um aumento de patrimônio, conseguir a independência financeira, permite que a mulher não se sujeite a situações ruins. Então, também muito coligado com liberdade, né? Com você ter a liberdade de fazer suas próprias escolhas. E eu acho que estando, né, nesse meio de ver empreendedoras, ver investidoras, né, ver a economia acontecendo, a maior mudança que a gente precisa começar a promover é conseguir incluir mulheres tanto como investidoras como empreendedoras, porque elas também são muito poucas. Então, são poucas mulheres apostando em ideias de poucas mulheres, enquanto que são muitos homens apostando em muitas ideias de muitos homens. Então, você entende que essas apostas, elas mudam também a probabilidade de você ter mais homem ou mais mulher em empresas que valem muito, como, por exemplo, aquelas unicórnios que você tinha comentado. Italí, muito obrigado. Infelizmente, nosso tempo está terminando. Muito obrigado mais uma vez. Adorei o papo. Acho que daria muito mais tempo para a gente conversar. E assim, só tem que agradecer mesmo, viu? Valeu aí por todo esse conhecimento aí. Só que, quero uma despedida em 15 segundos, que está quase terminando o nosso tempo aqui. Muito obrigada pelo convite, adorei estar com vocês. Obrigada, Raquel, pelo convite. Se precisarem, né, ou se quiserem ter algum outro papo sobre algum outro tópico,
a gente conversa depois. Um beijão. É isso aí, gente. Procurem a Itália Colini nas redes sociais, né? Inclusive aqui no Instagram. E você também, que não segue ainda aqui o perfil do Parlamento Aberto, siga o nosso perfil no Instagram. Lembrando que essa live vira amanhã, né, uma matéria no site da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Itália, muito obrigado. Um beijão para você. Tenha uma boa final de noite aí. Tchau, tchau. Beijão, obrigada. Tchau, tchau. Valeu.